tudo o que Deus tem para a minha vida. Amém. Queridos, a gente vem para a igreja para prestar culto, para adorar o Senhor. A gente vem dentro do culto precisando ouvir Deus, precisando que Deus fale com a gente. Não há como ficar sem ouvir Deus. Quando a gente fica sem ouvir o Senhor, a gente morre espiritualmente. Todas as vezes que nós viemos ao culto, nós temos nosso momento de louvor, temos nosso momento de adoração, prestamos culto. A única maneira que nós manifestamos de uma forma mais direta é também quando ofertamos, quando dizimamos para a obra de Deus, sendo generosos para com aquilo que Deus tem conosco. Mas é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos mantém em pé. Eu tenho dito isso nesses dias, que todos nós passamos por dias bons e dias ruins, todos nós. Esse é o momento que a nossa irmã Neuza está passando pelo dia ruim, é o momento que ela está no hospital, é o momento que a família está passando pelo dia ruim. Isso ninguém está livre disso, ninguém está livre de passar pelos momentos de tribulação, pelos momentos de dificuldade, mas o cristão, ele não foca no agora, ele foca no além, ele foca no que Deus tem para a vida dele. Então quando a gente vem para um culto como hoje, é importante que você segure a palavra no teu coração, deixe ela entrar, para que o Senhor faça a obra que Ele tem que fazer. Porque quando nós sairmos daqui hoje, um segundo ali fora, na porta, a gente já tem desafios para vencer, a gente já tem guerras para guerrear. Então eu queria que você, em todo culto, guardasse isso no teu coração. Toda palavra que vem do Senhor, ela é para nos abençoar. Você acredita nisso, querido? Então diga para o teu irmão, você vai ser abençoado essa noite. Diga. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia aí, livro de Gênesis. A gente ainda traz Bíblia para a igreja, viu, querido? Se você, ainda que digital, você traz sua Bíblia. Capítulo de número 39. Capítulo de número 39 do livro de Gênesis. Esse livro é muito conhecido, a história deste homem, ela é muito conhecida. Eu vou falar de José, deste homem que sempre o Espírito nos revela algo, sempre. Eu disse para a Fernanda agora há pouco, eu vinha vindo para cá, eu falei, Fê, que guerra foi hoje, que guerra. Eu precisei orar mais do que o normal, hoje, para poder ouvir Deus falar comigo, e o horário vai dando, você fala, Senhor, tem misericórdia. Você pensa em caminhar para um lado, mas não acende, e aí você vai orando, e de repente Deus fala, é isso. Coisa boa é quando Deus fala com a gente. Esse texto, e agora eu faço compreensão daquilo que Deus quer nos mostrar, vai contar a trajetória de um homem. Na verdade o texto inteiro não vai falar, porque acontecem fatos antes, mas com certeza Deus vai falar com você sobre foco, vai falar com você sobre força, e vai falar com você sobre fé. Então saiba que se você colocar isso na sua vida, nem Satanás consegue impedir o que Deus tem para a sua vida. O momento não vai definir a sua história, e nem o que Deus tem para você. Verso 1: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde o que fizera mordomo na sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. A casa do egípcio, por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tinha tudo o que tinha
confiado às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então ela lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Amém? É interessante que a vida nos gera momentos diferentes, momentos que às vezes a gente não compreende o que estamos passando. E é muito interessante quando o Espírito de Deus fala com a casa do jeito e da necessidade que Ele quer, sempre isso. Esse texto dá uma ideia de um homem derrotado. Se você olhar para a biografia de José, até o capítulo 21, ou melhor, até esse texto que nós lemos aqui no 39, nós vamos achar que José é um homem fracassado. Ou como diria alguns pessimistas, esse menino nasceu para sofrer. Ou esse rapaz não dá certo em nada. E mais ainda, a cabeça de José. Que mal José fez para ser vendido pelos seus irmãos? Lembrando que os seus irmãos primeiro desejaram lhe matar. Que mal José fez para ser vendido aos ismaelitas como um escravo, sangue. Nós não estamos falando de estranho, irmãos. Nós estamos falando de quem sentava-se à mesa com ele. Os irmãos de José eram sanguíneos dele por parte de pai. E foram esses que por ciúme, por raiva,
por inveja, primeiro tentaram lhe matar. Mas Deus estava no negócio e não conseguiram. No segundo momento, então, eles decidiram que jogariam ele numa cisterna vazia. E posteriormente venderam esse moço para os ismaelitas. Tiveram dinheiro com a desgraça aparente do irmão. Tiveram um lucro indevido, um lucro maldito, em cima de ver um sanguíneo sendo levado, e mentiram para o pai, dizendo que um animal matou José. Esses irmãos de José, eles não tiveram um pingo de remorso de ver o pai de José chorando por longos anos. Eles não se arrependeram do que fizeram. Isso é porque é sangue. Se você se sente incomodado às vezes com algumas coisas, fica atento, querido. Às vezes o próprio sangue não é temido, não tem respeito, não valoriza. Os irmãos de José o odiaram. Agora, quando a gente pensa que o pior não vai chegar, o pior chega. Esse texto diz que José recebeu do chefe da guarda de Faraó. Tinha alguns cárceres no Egito, mas o cárcere de Faraó era um cárcere reservado onde as pessoas que trabalhavam diretamente com o Faraó, aqueles que eram punidos, presos, eles eram levados para esse cárcere. Era o corpo da guarda. E aonde Potifar era o comandante maior. Ele tinha poder para fazer algumas coisas que outros não podiam fazer. Acontece que o texto nos mostra que a esposa de Potifar, ela se engraça com ele, vê José um moço, vê ele um moço bonito, a Bíblia diz que ele era um moço bonito, e ela põe na cabeça, encasqueta na cabeça, que ela quer fazer sexo com José. Eu fiquei pensando, a Bíblia não fala sobre isso, essa mulher era danada, não? Vai saber com quantos essa mulher já não fez essas graças. Porque José para ela seria apenas mais um, talvez. Agora José se nega. Ele disse: não posso fazer isso aí. O meu senhor, dono da casa, eu sou praticamente igual a ele, no sentido de que ele confiou a mim em tudo. Ele só me disse uma coisa: não mexe com a minha esposa. E você conhece a história em que José fala não um dia, não 2 dias, a Bíblia não diz quantos dias, mas depois de um tempo o não de José foi ficando como que algo que quanto mais difícil melhor. E foi aí que um dia ela prepara o ambiente, os empregados da casa não estão na casa, quando José chega para resolver as questões da casa, ela o agarra e diz: agora você é meu, agora você vai para a cama comigo. E José disse: eu não posso, eu não vou de jeito nenhum. E aí José, ela tenta agarrar-lhe, a gente pode imaginar a cena, e ele, para não tocar nela, ele sai correndo, e a capa que estava sobre José, ela sai e fica nas mãos dela, e é com isso que ela usa do artifício de dizer: eu vou, já que ele se recusou a deitar comigo, eu vou armar para ele. Aí o resto da história você já sabe, que é o fato de que José, ele é colocado na prisão de uma maneira injusta. Poderíamos pensar assim, se alguém nos contasse uma história, dizer: rapaz, cadê as promessas de Deus na vida desse moço? Cadê a história dos sonhos? Cadê a história dos feixes que se curvavam, do sol e da lua? Porque está dando tudo errado para esse moço. Desde o dia em que ele contou o sonho para a sua família, para os seus irmãos, a vida dele só ficou pior. E agora, além de ele estar longe do pai, além do pai achar que ele está morto,
numa nação que ele não falava aquela língua, ele precisou aprender a falar a língua egípcia. Tudo na vida de José parece que está errado e que não tem saída. E para ficar assim pior, ele agora é acusado de uma tentativa de estupro e é colocado no cárcere. Eu estava lendo esse texto e pensando sobre as questões que a vida nos passa e que a gente fala a vida, mas Deus é que tem o controle de todas as coisas. Não acontece nada na vida da gente se Deus não permitir, irmão. Eu acredito nisso. Não acontece. Sabe por que eu digo isso a você? Já tentaram contra a minha vida umas 4 vezes. Já deram tiro na minha direção, não funcionou. Já tentaram nos pegar num assalto, vindo do culto, todos armados. Deus nos deu livramento. Nós estávamos chegando em casa depois de uma ceia, tentaram pegar a gente de novo. Como é bom a gente saber que Deus cuida da gente, que Deus cuida de tudo, querido. Covid, 72 horas me deram de esperança de vida. Perto das 69 horas o remédio não fazia efeito. Eu já estava achando que não ia dar mais. É interessante que quando Deus tem um projeto na sua vida, na vida da pessoa, e Deus tem projeto na vida de todo mundo, e quando fala isso não é força de expressão, Deus tem algo com cada um de nós. Deus tem. Agora, quando eu olho para essa história desse moço, José, eu fico imaginando como o inferno, que não é onisciente, deve ter celebrado e dito: acabei com esse povo, acabei com essa história de povo eleito, acabei com essa história de dar certo. Mas a primeira coisa que eu olho nesse texto é que ninguém pode frustrar o que Deus tem para você. O momento, a doença, a crise, o desemprego, a dificuldade, o agora, ninguém pode frustrar o que Deus tem para você. Só existem 2 pessoas que podem cancelar o que Deus tem para você. Pastor, o senhor acabou de falar que ninguém pode frustrar. Sim, mas existem 2 situações únicas que pode fazer com que o que estava para acontecer não aconteça. A primeira é Deus. Na sua soberania, Ele pode dizer: não acontecerá mais. Ele é Deus. A segunda pessoa que pode cancelar o que Deus tem para você é você mesmo. Porque quando Deus dá uma palavra, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus libera uma palavra para você, quando Deus libera uma profecia para você, ou os sonhos que Deus colocou no teu coração, os projetos que Deus colocou no teu coração, depois de Deus, só eu posso anular isso. Como que eu posso anular? Vai ter muita gente que vai discordar disso, mas aí com eles. Não adianta Deus ter um projeto comigo, com você, e a gente pular fora do barco. E a gente romper com Jesus, abandonar Jesus, largar de Jesus. Imagine Jesus com um projeto para a tua vida, de missões, e você desvia, você não quer saber, vai embora. Não quer saber mais. A culpa não é de Deus. Imagine Deus querendo entregar algo diferente disso para você. E de repente eu tomo uma posição diferente daquilo que vinha dando assim na direção de Deus. Então existem 2 situações que podem cancelar o que Deus tem para nós. Eu diria aqui que a mais precisa dela, no sentido daquilo que Deus liberou, só Ele pode reverter. Então, se Ele liberou, Ele está dizendo, vai dar certo. Mas sou eu, que com as minhas atitudes, eu ponho tudo a perder. Quem olhasse para José, ali na casa de Potifar, diria assim: o Deus hebreu abandonou esse menino. Sim ou não? Os egípcios não acreditavam no Senhor, Yahvé. Eles acreditavam da rã à serpente. Quem olhasse para a vida de José, trabalhando de mordomo na casa de Potifar, ia dizer assim: Deus virou as costas para esse moço.
ou esse moço está em pecado. Ou então, alguém poderia dizer, está colhendo maldade que plantou, que a língua do povo é terrível, sim ou não? Oh, a língua do povo não é só papagaio que tem a língua preta não, tem um monte de gente. Olham para a gente resfriado e já falam, é pecado. Se bater o carro é pecado. Talvez alguém olhasse para José e dissesse assim, tem maldição, está pagando, é consequência. Ou talvez alguém dissesse assim, do jeito que está, vai morrer. É só questão de tempo para acabar. E o pior de tudo é que tem gente que não tem o pudor de falar isso em reservado. Às vezes fala com quem está na cama doente, fala no momento que alguém está em depressão, fala no momento em que alguém está passando por uma angústia. E na verdade, essas pessoas desconhecem a essência do Deus que você serve, a essência do Deus que a gente serve. E apesar das pessoas poderem falar outras coisas, mas coisas do tipo, eu dou 2 meses para isso aí dar errado, ou eu dou 2 meses para esse comércio fechar, ou eu dou 2 meses para aquilo acontecer. Olha como está, olha como que está acontecendo. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente respira essa atmosfera, a gente respira esse ambiente, e isso entra dentro das nossas entranhas, e a gente começa a acreditar que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas para nós, ou quem sabe a gente fica pensando, que pecado eu estou pagando? O que está acontecendo comigo? Porque eu tento isso, não dá certo, eu tento aquilo, não dá certo. E se a gente não olhar para Jesus, nós vamos começar a acreditar que aquela frase do inferno, vai morrer, vai fechar, não vai dar certo, não vai crescer, não vai passar, não vai construir, aquilo que eles estão falando é verdade. Quando você olha para a vida de José, a primeira impressão que dá é o seguinte, esse menino, Deus abandonou ele, Deus não está com ele. Mas o que a gente nota na biografia de José é exatamente o contrário. José nunca esteve abandonado pelo Senhor. Nunca. Pastor, como isso? Olha, nem as 2 injustiças que José sofreu de ser vendido pelos seus irmãos e também essa calúnia da mulher de Potifar, nem isso frustrou, quebrou, impediu o projeto que Deus tinha na vida de José. Pelo contrário, querido, dá uma olhada comigo. Deus não quis nem saber, Deus rejeitou qualquer possibilidade de José não ser um sucesso, de José não ser um abençoado, de José estar abandonado. Nem quando os irmãos vendessem, falaram, mas onde é que Deus estava? Que não viu os irmãos de José, lançando ele no calabouço e depois vendendo ele. Tem coisas, pega isso, que às vezes Deus vai precisar nos tirar de certos ambientes, para que a gente entenda o que Deus tem. Às vezes Deus vai nos levar para um outro nível, para outra atmosfera, que com as nossas pernas a gente não faria, a gente não caminharia. De repente Deus vai precisar mudar o conjunto de cadeiras em volta da mesa, porque o ambiente é um ambiente às vezes que não favorece para aquilo que Deus tem para fazer. Às vezes nós não entendemos o agitar das águas, às vezes nós não compreendemos o descortinar de Deus, porque machuca, porque dói, porque revela. O descortinar de Deus revela. Quando os irmãos de José vendem ele, eles estão dizendo, está sendo descortinado o que eles têm no coração. Quando eles lançam José dentro do calabouço, é verdade, eles têm ódio de José, eles querem ver o irmão morto, eles não querem ver aquele sonho que aquele menino contou em casa dar certo. Mas a gente olha para o texto e a gente vê que as 2 injustiças que José sofreu não eliminaram as promessas de Deus sobre a vida dele.
apesar das injustiças. Repete comigo, injustiça. Fala mais forte, injustiça. Quem já foi injustiçado aqui, levanta a mão. Então agora fala com mais força, injustiça. Fala mais forte, injustiça. Teu sangue subiu, tua pressão aumentou. Você ficou com vontade de dar uma baiana nele. Para quem luta sabe o que eu estou falando. Falou, agora eu pego. Mas você não fez. Nem as injustiças que José sofreu fizeram com que Deus perdesse o controle. Na verdade, Deus estava no controle. Porque se não fosse daquele jeito, talvez José não ia parar no Egito. A gente conhece a história. Ô pastor, mas tem que ser desse jeito? Irmãos, é com Deus, não é com a gente. Que coisa boa é a gente estar na zona de conforto, sim ou não? Deixa eu ver se eu estou sozinho aqui na igreja. Os homens da igreja, qual camisa é mais gostosa de usar em casa? A nova ou a velha? A velha. Já está desbeiçada, a gola está torta, a bermuda está gasta, mas é aquela que eu estou às pampas. É aquela. Você vai sair de casa assim? Ué, eu vou ali no mercado. Não vai não. Você está em casa. Sair da zona de conforto é muito complicado para nós. Por isso que às vezes Deus vai mexer na nossa área de conforto, para que Ele possa operar o que Ele tem para operar. Quando eu olho para as duas rejeições que aconteceram na vida de José, eu vejo que o que os homens tramam não é o que Deus quer. E Deus não se curvará e nem impedirá. Mas eu quero que você grave bem isso. José estava preso no calabouço. Os ismaelitas receberam ele, compraram. Agora José está lá amarrado. Possivelmente a sua cabeça foi raspada, que era uma maneira que os egípcios assim eram cultural deles. Ele está num lugar no Egito. Alguém está oferecendo valores. Eu dou 10, eu dou 100, eu dou isso, eu dou aquilo. E esse moço vai parar na casa de Potifar. Só que o pior, alguém poderia pensar assim, agora acabou, né? Ele é escravo, não tem como fugir. O homem é o chefe da guarda, tem gente em volta da casa, tem gente em tudo quanto é lugar, não tem. Mas olha comigo, o que Deus faz? Deus rejeita, Deus pula por cima. Deus não quer saber das injustiças que você sofre, porque Deus é maior do que as injustiças. Deus é maior do que tudo que você passa. Deus é maior, acredite nisso, Deus é maior. Talvez você esteja chorando, gemendo agora, mas acredite, Deus é maior do que o que você está passando agora. Esse moço é escravo na casa de Potifar. Olha o que o verso 2 diz: o Senhor era com José. Aí vem o verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Ele é um escravo, ele é alguém que não tem liberdade de ir e vir, mas Deus é com ele. O verso 3 diz assim: e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Ué, mas não colocaram José como escravo agora na casa de Potifar? Sim, mas Deus era com ele. O que ele tocava dava certo. As pessoas olhavam e diziam assim: não é que ninguém sabia consertar e ele consertou, não é que estava faltando e agora está sobrando, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. O verso 4 diz assim, que José logrou mercê perante ele. Deus era tanto na vida de José, o escravo, o injustiçado, que o dono dele olhou para ele e fez assim: esse moço é abençoado. E a Bíblia diz que ele alcançou no coração de Potifar um agrado, um espaço, que Potifar lhe entregou a casa. O verso 5, olha só o injustiçado, o escravo. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Você acredita na Bíblia? Quem acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus? Está escrito, o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José, o injustiçado, o vendido,
o que foi dado como morto. Aí o verso 21 diz assim: o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Irmãos, esse moço está triste, porque o pai e ele tinham uma relação muito forte. Esse moço não vê mais a sua mãe, sua família. Apesar dos irmãos serem quem eram, ele também não vê. Ele está numa terra estranha, numa linguagem estranha, com cultura estranha. Ele não é mais livre. Ele não pode mais ir onde ele quer. Tudo ele precisa pedir ordem. Ele tem que prestar conta de algo que nem é dele. Mas a Bíblia diz que o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Apesar do momento de agora, eu não sei. Apesar da circunstância de agora, eu também não sei. Mas eu queria que você gravasse isso no teu coração. O Senhor, porém, era com José. O Senhor era com José. E isso lhe foi por benigno. O verso 23. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que esse moço fazia, dava certo. Então, querido, você precisa lembrar de uma coisa. Não é pelo fato de ele ter sido vendido injustamente, nem pelo fato de ele ter sido forçado a deitar-se com aquela mulher, nem pelo fato dele ter deixado a terra prometida, nem o peso de uma injustiça, de assédio, tentativa de estupro, nem a prisão, nada desses acontecimentos significaram o abandono de Deus para José. Apesar dos irmãos venderem, apesar dele ser escravo, apesar da esposa de Potifar mentir, apesar de José ir parar no cárcere, você vai ver José no cárcere. O carcereiro viu que José tinha algo especial, e José se destacou. E nenhuma das coisas que aconteceram na vida de José demonstra que Deus estava distraído. Porque o inimigo das nossas almas, a nossa carne, ou os do mal, tem sempre uma palavra para dizer: por que você não está lá? Por que não deu certo? Ou por que nas outras casas tem, na sua não tem? Por que fulano é e você não é? Por que ainda não aconteceu? Eles têm sempre uma frase para dizer, mais ou menos assim: vai ver, não é para você ter. Ou talvez vão dizer assim: rapaz, na nossa família ninguém alcançou esse lugar, por que você é soberbo desse jeito e você quer ser isso? Por quê? Talvez no trabalho alguém disse assim: ah, rapaz, no meio de tanta gente aqui na empresa, no meio de tantas pessoas, você acha que o diretor vai dar esse cargo para você? Pois é, meu irmão, as pessoas têm muito para falar, para te colocar para baixo, nos colocar para baixo. Mas o que a gente olha nesse texto é que o cárcere, é que a acusação de tentativa de estupro, é que ter sido vendido como escravo, é que ter sido lançado numa cisterna, não significa que Deus estava distraído. E eu quero lançar isso sobre a tua vida, para mexer com a tua fé esta noite. Deus não está distraído a teu respeito, e nem distraído a meu respeito. Ele continua atento ao movimentar das coisas. Você recebe isso essa noite? Deus não está distraído a teu respeito. Ele não está distraído. Pastor, mas as pessoas que trabalham comigo são melhores no olhar humano. Você fez o seu melhor, você tem se preparado, você tem feito. Veja que o fato de José ter sido injustiçado, Deus não o abandonou. E eu quero que você grave isso também essa noite. Diga para a tua alma: Deus não está distraído a meu respeito. Diga isso com convicção: Deus não está distraído a meu respeito. A tua casa, levante a tua mão e diga: Deus não está distraído da minha casa. Mães, seus filhos, diga: Deus não está distraído dos meus filhos. Você pode não os ver aqui agora, mas eles não estão
longe do olhar de Deus. Eles não estão fora do olhar de Deus. Oh, aleluia. Em tudo, até na injustiça, Deus estava cuidando de José. Deus mudou? Não. Ele continua nos amando? Sim. Então Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da igreja, Deus está cuidando dos missionários, Deus está cuidando dos pastores, Deus está cuidando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Sabe, querido, Deus cuidou de José de uma maneira extraordinária, porque primeiro que Deus tinha propósito com ele, e segundo que Deus tinha propósito com Israel. O inimigo ali já estava querendo cirandar, fazer alguma coisa, mas Deus tinha propósito. Deus vai fazer daquele povo, da casa de Jacó, dos filhos de Isaac, do filho de Abraão, Deus vai fazer uma nação. Então o momento não define o final da sua história, nem o que Deus tem para a sua casa, nem o que Deus tem para a sua vida, nem o que Deus tem para esse ministério. É interessante, querido, que existem dois tipos de homens que habitam na face da terra. Dois tipos. Quais são, pastores? Os homens que temem a Deus e os homens que não temem a Deus. Não tem três tipos de gente. Ah, fulano, ele gosta da igreja, ele gosta da Bíblia. Ele ou teme ou não teme. Não tem viver parcial, tem viver integral. Então existem dois tipos de homem na face da terra. Os que temem e os que não temem. Eu posso cantar, eu posso aplaudir, eu posso estar envolvido em alguma coisa aqui, mas os meus comportamentos, as minhas decisões, as minhas posturas demonstram se eu temo ou se eu sou um religioso. Eu posso estar presente em cultos, em reuniões, eu posso estar envolvido em ações da igreja, mas o que eu sou, através das minhas decisões pessoais, das minhas posturas, elas vão identificar se eu temo a Deus ou se eu não temo a Deus. E é interessante, querido, que José, independente de onde ele estava e como ele estava vivendo, José faz parte de um grupo de homens que temem a Deus. Pastor, como assim? José teme. Porque, pensa comigo, ele está no Egito, não tem ninguém da casa dele. A bem dizer da verdade, não tem uma sinagoga lá ainda. Não tem um grupo de oração. José não tem uma liderança espiritual ali sobre ele. Ele não tem ninguém para olhar por ele. É ele e Deus. É ele e Deus. Agora a gente olha e vê que é interessante, porque José temia a Deus. E por temer a Deus, ele, no dia em que ele é convidado para se deitar com a esposa de Potifar, o que impede José de se deitar com a esposa de Potifar? Temor. Temor. Ninguém pode ver, ninguém pode ouvir, mas Deus vê tudo e Deus escuta tudo. Eu vou repetir. Fernanda pode não ver, minha mãe pode não ver, mas Deus vê. Vocês podem não escutar, eu posso não escutar vocês, mas o Espírito Santo escuta. O Espírito Santo vê. E o texto diz que um dia, tudo isso que José viveu, veio o reconhecimento. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Porque para José, o dia do reconhecimento como ministro, não foi o dia mais importante para José. Desculpa se você achou que tudo que ele passou, o dia mais importante foi o dia que Faraó colocou ele um anel no seu dedo, pegou uma carruagem e disse: olha, andem com ele. Fala, não, esse não foi o dia da vitória de José. Esse não foi o dia do sucesso de José. Capítulo 41, verso 41. Então disse mais o Faraó a José: fica sabendo que te nomeio responsável sobre toda a terra do Egito.
Depois o faraó colocou o seu próprio anel de selar no dedo de José, como sinal de autoridade. Deu-lhes belas roupas de linho da melhor qualidade. Pôs-lhe ainda um colar de ouro no pescoço. Além disso, o faraó deu-lhe o carro destinado ao seu ajudante principal. E por toda a parte por onde passava, gritava-se: ajoelhem-se. Esse foi o dia do reconhecimento. Esse não foi o dia da vitória de José. Esse não foi o dia mais importante na vida de José. Essa não foi a data mais importante na vida dele. Esse dia não foi o dia em que José bateu no peito e ficou feliz. Esse dia também não foi o dia em que aconteceu e o céu aprovou José. Se você ler comigo o capítulo 39 que lemos, o texto vai dizer, lá no verso 11, só relendo: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa estava presente. Estou lendo o capítulo 39, relendo. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, fugiu para fora. Sabe qual foi o dia da coroa de José? Sabe qual foi o dia da vitória de José? Não foi o dia em que ele subiu no segundo carro principal de Faraó. O dia de sucesso para José foi o dia em que ele podia ter se deitado com a esposa de Potifar, e ele não se deitou. Foi o dia em que o pai dele não saberia, os irmãos não saberiam, Potifar não saberia, Faraó não saberia, mas foi aquele dia, foi o dia de coroa. Foi o dia que José, pelo céu, foi confirmado: esse moço merece aonde eu vou colocá-lo. O dia da vitória de José não é o dia que ele sobe, pega um anel de ouro e põe na sua mão, que Faraó coloca sobre ele. José foi selado. O dia da vitória de José foi quando ele, podendo trair o seu senhor, ele não traiu. Foi o dia em que ele, podendo fazer sexo com a esposa de Potifar, enganar Potifar, quando ninguém saberia, ele prefere não fazer. O dia da vitória de José não é o dia que ele sobe como ministro, não é o dia que ele vira o segundo homem do Egito. O dia de triunfo de José, o dia de sucesso, o dia de coroação de José, foi o dia que ele disse: eu não vou fazer. Foi o dia que ele correu dos braços daquela mulher. Foi quando ninguém mais estava na casa. Quando ninguém estava mais na casa, só ele e a mulher. E ele resolve: eu não me deito com essa mulher, eu não traio o meu senhor. Poxa, pastor, mas depois disso José ainda foi colocado no cárcere e ficou lá por mais de 2 anos. Pois é, querido, mas José tem foco, José tem força e José tem fé. O sonho que Deus colocou para ele, ele sabe que não é brincadeira. Ele sabe que foi Deus que mostrou. Quando ele está na casa de Potifar, só está ele e a mulher. Quando a mulher agarra ele e ele foge dela, aquele dia foi o dia de sucesso na vida de José. Por quê, pastor? Porque ele poderia fazer. Ele poderia se deitar. Ele poderia pecar. Alguém diria: mas ele era moço. Ah, está ali, está perdido. Mas olha que coisa interessante. Ele resolve ser temente a Deus. Ele resolve não pecar. Foi quando tudo parecia que ele ia terminar os seus dias como amante daquela mulher, que José foge. E a vitória dele não é naquele dia que ele vira ministro. A vitória dele é aqui. É aqui que a vida de José, ela emplaca. É aqui que a vida de José, ela começa a fazer sentido para muita gente. Porque podendo, ele não faz.
o dia de José ter o sucesso dele, é quando tudo conduzia para o erro, ele não foi. Deixa eu dizer algo para você. O dia do sucesso para nós é quando tudo nos conduz a desistir. É quando todas as pressões vêm sobre nós para desistir. O dia da vitória para nós é quando tudo dá errado. É quando tudo aparentemente saiu do lugar. O dia da vitória, o dia da coroação para nós, não é no dia do reconhecimento. É no dia em que tudo está fora do lugar. É que as pressões são altas. É que a fornalha está acesa 10 vezes mais. O dia da vitória, o dia do sucesso, é aquele dia em que você até levantou de manhã e falou assim: hoje eu largo mão de tudo. E você até levantou, até pensou, ouviu recados, recebeu dardos do inferno, recebeu palavras que te desanimam, mas você, quando ia tomar uma decisão de desistir, você dobrou o joelho e diz: Deus tem misericórdia de mim. Este é o dia da tua vitória, porque o que vai acontecer daí para frente, meu irmão, agora é só reconhecimento. A Bíblia diz que José, ele não faz o que aquela mulher queria. Isso nos mostra, querido, que o dia do sucesso não tem a ver com o dia dos aplausos, com o dia das honrarias, com o dia do reconhecimento. Porque para José chegar a ser ministro, ele teve que passar por uma esposa de Potifar. A tentação bateu na porta, a carne falou mais alto. É o dia em que ele poderia ter travado as coisas, mas ele preferiu ser temente. Eu disse a você que existe 2 tipos de homem que habitam na face da terra, de espécie de ser humano: os que temem e os que não temem. José faz parte do grupo de homens que temem. E quando aquela mulher força aquela situação, escute, não tem ninguém para fazer isso aqui para José. Não tem ninguém para dizer: você é o cara, hein? Não tem ninguém para dizer: é crente mesmo, hein? Não tem ninguém para falar: uau! Não! O dia que ele foge da esposa de Potifar, não tem aplauso, não tem medalha, não tem troféu, não tem subir no pódio. O dia em que José, ele se nega a se deitar com aquela mulher, não tem ali nem os irmãos, nem Faraó, nem os amigos, nem os inimigos. É ele, a mulher, Deus e Satanás. Humanamente falando, quando ele foge daquela mulher, ninguém bate palma para José dizendo: grande crente, grande irmão, ei, você, ó, nota 10, você deu testemunho, tá valendo, ó, brother meu. Ninguém quis fazer selfie com José. Ninguém saiu para a rua dizendo: acabei de ver um negócio fora do controle. O que foi? Aquela mulher perfumada, bonitona, do jeito que ela era, esposa de Potifar, não devia ser fedida, não devia se arrumar mal. Aquele moço ali, ó, você acredita que ele disse não para ela? Deixa eu te dizer uma coisa: o dia de vitória da nossa vida não tem a ver com o dia dos aplausos, nem das honrarias e nem do reconhecimento. Porque isso é uma consequência, talvez. O dia da vitória é aquele dia que ninguém está ali para te aplaudir, mas você escolhe o certo. É o dia que você toma uma decisão que vai contra os costumes da terra. É o dia em que todo mundo fala: cara, você não vai aceitar? Pô, todo mundo pegou, você não vai pegar? Não, não vou. O dia de vitória, o dia de sucesso, é o dia em que não tem ninguém para dizer: crente,
bonito, bacana, vou recomendar você lá na diretoria. Não, o dia de sucesso é aquele dia que você está ali e não tem ninguém para te fotografar, não tem ninguém para mandar uma mensagem dessa lá para cima. Você observa que quando José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, um morre, o outro esquece, mas isso não muda o que ele tem dentro dele. O dia de vitória é aquele dia que você ouve palavras de desestímulo, sabe? Aquele dia que você ouviu palavras de desestímulo, mais ou menos assim: larga a mão desse negócio, para com essa questão. O dia de desestímulo é o dia que a esposa de Jó, sofrendo por ver o marido daquele jeito, ela disse assim: Jó, para de sofrer, amaldiçoa teu Deus e morre. O dia de desestímulo é aquele dia que as contas estão atrasadas, é aquele dia que você está com a moral lá embaixo, que você está desanimado, é o dia em que você está cansado, é o dia em que você não dormiu de noite, está com olheira nos olhos, debaixo dos olhos, de tanto que você chorou de noite, de tanto que você se angustiou de noite. É o dia em que você está decidido a não caminhar mais, não se arrumar mais. É o dia que você está decidido ou decidida a desistir da vida, a desistir da fé, a desistir da igreja, a desistir do casamento, a desistir da saúde. É aquele dia que alguém chega para você e fala: não adianta, não tem jeito, você é um derrotado, você vai morrer, não tem saída. E mesmo você ouvindo palavras assim, você continua crendo que Deus está no controle da sua vida. Você pode chorar, você pode não ter dormido à noite, você pode estar com olheira, ninguém mais acredita em você, mas você não joga a toalha, você não toma atitudes de loucura, você chora, você padece, mas você continua dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus cuida de mim, cuida de mim. É o dia em que o casamento está na ponta, não tem mais jeito. É o dia em que Satanás, a tua carne, disse assim: é hoje, é agora. E você decidiu: essa noite eu vou tomar decisão, eu vou divorciar. Quer saber? Eu vou para a cama com aquela pessoa, eu vou fazer. Mas quando você levantou, apesar de tudo te jogar para aquela situação, você diz: não, eu tenho um Deus que cuida da minha vida, eu tenho um Deus que cuida do meu casamento, eu tenho um Deus que cuida da minha casa, eu tenho um Deus que cuida dos meus negócios. É quando teus familiares te chamam e te desestimulam com frases negativas e você não desiste. Rapaz, ninguém se formou, ninguém aqui é doutor. Você vai ser doutor agora? Você está querendo ser muita coisa, hein? Tá capaz que vai mesmo. Olha para a história da família, ninguém nunca teve. Agora você vai achar que você vai ter. O dia do teu sucesso, o dia da tua vitória, é aquele dia que, apesar de você não receber apoio, você não receber estímulo, você não desiste. Você continua fazendo por fé, sabendo que o teu Redentor vive. É interessante que os dias mais importantes da nossa vida são os dias em que ninguém nos vê. Os dias mais importantes são aqueles dias em que Satanás estava do lado dizendo assim: se enforca, pula da ponte, toma veneno, sai para a rua. É o dia em que você olha para o que você está vivendo, vendido pelos irmãos, agora escravo na casa de Potifar. É aquele dia em que tudo parecia que não ia dar certo, que não tinha jeito, e que era só falar: tá bom, eu levo. Era só para levar
meio quilo de cocaína para tal lugar. Era só para levar um carro roubado para tal lugar. Era só para levar um aparelho roubado para tal lugar. Eu já estou quebrado mesmo. Eu não tenho mais jeito para a minha vida. As coisas não dão certo. Me ofereceram tanto. Sabe, os dias mais importantes da sua vida é quando você não vai ter aplauso pela decisão certa que você vai tomar. É o dia que você não vai ter foto para alguém dizer grandes coisas você fez. É o dia em que você vai fazer a decisão mais certa da sua vida e que só você e Deus estão vendo. Esse é o dia da vitória. Esse é o dia da coração. É aquele dia que você tinha tudo para jogar fora, jogar toalha, mas você resistiu e continuou crendo. Talvez o dia do teu sucesso foi o dia, como o dia de José, que oferecendo sexo ilícito para ele fugiu. Você é bobo. Sabe qual seria a frase de um rapaz do mundo hoje? Sabe qual seria a frase de alguns hoje? Rapaz, olha como que você está, irmão. Deus há de entender. Deus compreende. Você acha que Deus vai agora se entristecer? O dia de José, o dia da vitória dele, não foi o dia que ele subiu no carro de Faraó. Foi o dia em que ele fugiu das garras daquela mulher. Foi quando, estando por tempos sem dinheiro. Escute, tem algumas pessoas aqui que talvez isso faça sentido para você. O dia do teu sucesso, o dia da tua vitória, foi aquele dia que você estava sem dinheiro, contas a pagar, um monte de coisas para resolver, e alguém veio te oferecer para você se prostituir e ganhar R$1.000 naquele dia. É aquele dia que alguém ofereceu para você um carro. É aquele dia em que alguém ofereceu para você fazer um assalto. É aquele dia que ofereceram para você esconder um negócio roubado. E você estava precisando de dinheiro, mas você não fez. Fique tranquilo, Deus continua no controle da sua vida. Eu vou dizer de novo agora para os que creem: Deus continua no controle da sua vida. As decisões que você toma debaixo de fogo cruzado como essa, o céu também está vendo. Os dias mais importantes da sua vida são aqueles que não tem ninguém para elogiar você pelo que você está fazendo. Sabe aquele dia em que você estava precisando pagar uma conta de luz, e você foi pagar algo no mercado, em algum lugar, e a pessoa te deu o troco errado, e ela não se conscientizou que deu o troco errado, e você saiu com o dinheiro. De repente você chegou na porta do estabelecimento, olhou, ninguém viu, foi ela que errou. É aquele dia em que você volta lá, entrega para ela e diz: você me deu dinheiro a mais. Eu já ouvi gente falar assim: mas você é bobo mesmo, hein? Eu disse: pode ser o que você quiser, mas eu vou deitar essa noite, eu vou dormir. Sabe, é o dia que ninguém vai falar assim: aí, estava com a bola no pé e fez errado. O dia mais importante para José não foi o dia que ele foi separado para primeiro-ministro. O dia mais importante para José também, querido, preste atenção, não foi o dia em que os irmãos dele se dobraram diante dele. O dia mais importante para José, acredite, os dias mais importantes para José foi quando ele foi vendido pelos seus irmãos, foi quando ele foi para a casa de Potifar, foi quando a mulher quis se deitar com ele, foi quando ele foi para o cárcere, mas ele não mudou a essência. Tem uma história aí fora que as pessoas gostam de ter o que a gente tem, gostam de possuir o que você possui, mas não estão dispostas a passar pelo que você passou. As pessoas querem ter a roupa que você tem, o carro que você tem, a casa que você mora, comer o que você come, mas não estão dispostas a ser fiel a Deus. Não estão dispostas a, no dia ruim, pagar o preço e dizer: não, eu não negocio a minha fé. Esse moço, José, o dia mais importante na vida dele, os dias, foi quando tudo estava dando errado, e ele continuou firme.
nem quando a esposa de Potifar tentou, ele cedeu. Foi aquele dia em que os demais fizeram coisas, todo mundo fez, mas você escolheu o que é correto. É aquele dia que a turma da faculdade, a turma do serviço, é aquela festa de fim de ano que alguém diz assim: mulher não leva o marido e marido não leva a esposa. Por quê? Porque lá pode tudo. E você sabe, se você não for nessa festa, você pode ser mandado embora. Todo mundo vai. O que tem? O que tem você ir lá? O que tem você dar uns beijinhos? É aquele dia em que você assume o risco e diz: nisso eu não toco, nisso eu não faço. Foi aquele dia que você ia largar tudo, mas você continuou. Na vida de José, aquele dia que a esposa de Potifar faz uma acusação contra ele, foi o dia mais poderoso da vida dele. Eu fiquei pensando, irmãos, eu acho que você já me ouviu falar isso aqui algumas vezes sobre esse texto. Eu fiquei pensando como é que a esposa de Potifar teve que encarar José agora como ministro. A vida dá volta, sim ou não? Dá volta, fala para o teu irmão, a vida dá volta, irmão. Não, pode falar sem medo mesmo se tiver zicado, pode falar, a vida dá volta. A vida dá volta. A vida dá volta. Daqui ninguém me tira. Baita do emprego. Estou ganhando bem, comendo bem, vestindo bem, estou com saúde, as crianças estão bem, está tudo bem. A vida dá volta. Eu fiquei pensando no dia que o faraó pede para trazer o ex-condenado, injustamente. José está barbudo, está com roupa de presidiário, mas ele vai para a presença de faraó. Ele precisa se banhar, precisam arrumá-lo, e lá vem o moço e fala: olha, o sonho que Deus revelar é esse, isso. O menino de 15, 16 anos, que foi jogado dentro de uma cisterna, esquecido por todo mundo. Abre os teus ouvidos porque eu vou dizer agora. Eu não, o Espírito Santo. Esquecido por todo mundo, abandonado por alguns, traído pelos irmãos, mas não esquecido de Deus. Aquele dia, ele entra no átrio aonde está Faraó e diz: qual é o sonho? Ele não só fala o sonho, ele diz o que vai acontecer. E ele dá um conselho para Faraó: escolha um homem dotado de capacidade, sabedoria, ponha esse homem para que faça armazenamento, para que estoque, porque depois dos 7 anos de vacas gordas, vai chegar os 7 anos de vacas magras. E sempre chega, viu, irmão? Sempre chega. O faraó fala: quem eu poderia colocar a não ser você? Na mesma hora, o faraó disse: esse moço, a partir de hoje, abaixo de mim é ele, só tem eu acima dele. Mas como é que é? Ele não estava preso, ele não foi vendido pelos irmãos, ele não foi acusado de uma tentativa de estupro que ele nunca fez, ele não ficou esquecido no cárcere. Ficou, mas o dia da vitória de José, o dia de sucesso, aconteceu naquele dia que ele fugiu do adultério, que ele fugiu do engano, que ele fugiu do ilícito. O que está acontecendo agora é só reconhecimento, e eu quero que você se prepare para isso, porque o dia do reconhecimento já está escrito. Tudo que a gente passa agora aqui nessa terra, mantenha-se focado, mantenha-se com força, mantenha-se na fé. Vai chegar um dia que o próprio Jesus vai estar nos portões celestiais e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que tenho preparado para vós.
Vai chegar um dia, irmãos, em que as lágrimas que nós tivemos aqui, as dores que tivemos aqui, as decepções, tudo de ruim, tudo que você passou, mas você não abriu mão da fé. Vai chegar um dia em que o Senhor Jesus vai dizer: vinde, eu estava esperando você, eu tenho um lugar para você. Por isso, querido, mantenha seu foco, mantenha a sua força e mantenha a sua fé. Não sei qual momento você está vivendo, e você também não sabe de todos os momentos que eu estou vivendo. Eu não sei de tudo que alguns de vocês estão passando, e vocês também não sabem de muita coisa. Mas eu sei de uma coisa: o dia do reconhecimento não é o dia glorioso. O dia do reconhecimento é apenas o dia que as pessoas vão ver o que você fez lá atrás. O dia do reconhecimento é apenas para as pessoas aplaudir, mas na verdade, o teu dia de sucesso foi o dia em que você se preservou para Deus. Foi o dia em que você se guardou para Deus. Foi o dia que você guardou a boca para Deus. Foi o dia que você não assinou nada errado. Foi o dia que você não se deitou errado. Foi o dia em que você não teve um dinheiro errado. O dia da tua vitória, meu irmão, foi o dia em que você, como José, preferiu fugir do que estar envolvido. Preferiu largar a capa, mas não se deitar com aquela mulher. O dia do reconhecimento vai chegar. Mas por hora, mantenha a sua fé e garanta o seu dia de sucesso. Pastor, que sucesso é esse? Irmãozão, Ele nunca prometeu para nós que seria limonada. Ele nunca prometeu para nós que seria tranquilo. Existem algumas pessoas, eu termino aqui, que ninguém dava nada para elas. Era impossível de algumas coisas acontecerem na vida delas. Te dou o primeiro exemplo. Noé, vivendo numa nação e numa geração ímpia, optou por ser justo e ser íntegro. E a Bíblia diz: e o Senhor se agradou de Noé, e Noé salvou sua família. Outra pessoa fantástica, profeta Samuel. A sua mãe faz o voto. Os filhos de Eli são totalmente tortos. Ele não tem uma descendência, uma ascendência sacerdotal, mas ele é guardado. Deus não fala mais com Eli, mas numa noite Deus fala com Samuel. Menino Davi, o improvável. Para muitos o filho bastardo, o filho sem chance, mas que lá no pasto Deus o conhecia das canções e da harpa. Pessoas que a gente olha como Jeremias, que diz: Senhor, como eu posso? E o Senhor o chama lá onde ele está e diz: você é meu. Pessoas como o profeta Isaías, que diz: ai de mim que vou morrer, porque sou homem de lábios impuros, no meio de um povo impuro. E o anjo vai e toca nos seus lábios e diz: agora você está purificado. Mantenha, não se esqueça disso. Mantenha seu foco, mantenha a sua força e mantenha a sua fé em Jesus Cristo. Pastor, está doendo, eu sei que vai. Todas as vezes que Deus quer promover alguém, todas as vezes que Deus quer te levar para um outro nível, prepare-se. Poderão vir dores na gente que a gente nunca imaginava que ia sentir. Toda vez que Deus quer te levar para um outro patamar, para um crescimento da fé, toda vez que Deus quer mudar você para um novo ambiente, uma nova história, Deus vai precisar mexer com algumas coisas. Deus vai permitir que algumas coisas nos agridam, nos machuquem. De onde o Senhor tirou isso? Jesus. Ele chega no Getsemane e ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. É nesse contexto, meu irmão, que eu venho pregar para você que está vivo aqui hoje, que eu venho pregar para você que sofre, que chora, que é injustiçado, que está lutando com a vida,
que está fazendo tratamento, que vai talvez ser reprovado no primeiro exame, que vai fazer um concurso, para você que alguém disse não tem jeito, para você que diz, ó, vai ter que fazer isso mesmo, não tem, é para você que eu estou pregando hoje. O dia do reconhecimento já está liberado, mas o dia do teu sucesso é agora. É quando você se posiciona diante de Deus. É quando você não aceita. É quando ninguém está vendo você. É quando ninguém vai ver você. Sabe aquela ficha que alguém te ofereceu e disse assim: paga R$1.000 que eu ponho você em tal lugar, e você olha para a sua situação, olha para o seu momento, você tem o dinheiro, vai pegar emprestado, você até vai, mas de repente você diz: eu não vou fazer isso, eu decido esperar Deus cuidar de mim. Este é o dia do teu sucesso, esse é o dia da tua vitória, é o dia que alguém diz assim: faz uma declaração aqui, que você não tem, que eu consigo para você, mas você sabe que você está mentindo, e você não faz. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus está vendo. É o dia que as pessoas dizem: assina, assina aqui, todo mundo está assinando. Você fala: eu não vou concordar com isso. Por quê? Porque eu tenho um Deus que não comunga com a injustiça, Ele trabalha com a justiça. Mantenha seu foco, mantenha a sua força e mantenha a sua fé. Diga para quem está do seu lado: irmão, mantenha o foco. Diga para ele mais forte, gente: irmão, mantenha o foco, mantenha a força e mantenha a tua fé. O dia da tua vitória, nunca esqueça disso, será aquele dia que você vai estar num ambiente sem câmeras, sem ninguém vendo, sem seu pai ver, sem a esposa ver, sem vocês me verem, sem eu os ver. É aquele momento em que só está você, e você pode mudar a história da sua família por um momento. Você pode mudar a história das tuas contas por um momento. Aí as pessoas dizem: basta, essa frase maligna, basta que se proste e me adore. O dia da vitória e do sucesso de José não foi o dia que ele subiu na carruagem e colocou o anel. O dia da vitória dele, o dia do sucesso de José, foi o dia em que a mulher ofereceu o conforto, ofereceu carinho, ofereceu sexo, mas ele disse: Deus é maior na minha vida. Prepare-se, querido, porque agora, talvez você esteja vivendo um momento como esse, aonde, olhando para o natural, alguém diz assim: mas quem que se importa? Quem que está vendo? Mas cadê a esperança? Quem diria que o menino que foi jogado na prisão, vendido pelos irmãos, poderia virar o primeiro-ministro do Egito? Pois é, aponte o seu dedo para você mesmo agora, aponte aí se você crê, aponte para você. Quem diria que você ainda ia dar a volta por cima? Quem diria que você ainda ia fazer festa? Pois acredite nesse Deus, acredite no Senhor, crede no Senhor e nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra de Deus. Força, foco e fé. Fique em pé, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha falado com você como falou comigo essa noite. Que o Senhor Deus tenha falado com você como falou comigo essa noite. Não sei você, irmãos, mas tem dias